Marco Antônio, na fatologia, a penúltima linha aqui da página 12, né? Você podia dizer alguma coisa do evolucente 5 estrelas, por favor? O evolucente 5 estrelas? Isso daí seria uma perfilologia, né? Daquele evolucente, assim, ideal, né? É o top de linha. Eu estou perseguindo, se você tiver alguma dica, você me fala. Mas, assim, existem algumas características que a gente vê que funciona quando o evolucente entra naquele fluxo autoconsciencioterápico. Então, por exemplo, se a gente pegar as 4 etapas da autoconsciencioterapia: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação, né? Por exemplo, o evolucente 5 estrelas, quando a gente observa, por exemplo, a autoinvestigação desse evolucente 5 estrelas, ele ou ela, né, essa evolucente, tem no processo autoinvestigativo uma condição muito forte de uma heurística autoconsciencioterápica bem determinada. Ou seja, a atenção para descobrir coisas, para se investigar, para ter aquela intenção cosmoética, aquela intencionalidade cosmoética bem burilada, para descobrir novas coisas sobre si mesmo, fica muito marcada. Muitas vezes, por exemplo, os dados autoconsciencioterápicos, eles não são analisados, não são catalogados pela própria pessoa, não são atentados, porque a pessoa pode até, sei lá, em 51% ela quer reciclar, mas tem uns 49% que atravanca. Então, por exemplo, o evolucente 5 estrelas, que a gente está mencionando aqui, seria aquela pessoa que na fase de autoinvestigação, por exemplo, teria essa atenção multifacetada para colher dados sobre si mesmo e desencadear o processo autoconsciencioterápico. Isso é em um ponto. Se a gente for, por exemplo, analisar esse evolucente 5 estrelas na etapa do autodiagnóstico, por exemplo, seria aquele evolucente, na verdade estou falando isso meio de cabeça, a gente teria que ficar um bom tempo debruçando sobre isso, mas o evolucente 5 estrelas, do ponto de vista autodiagnóstico, seria um evolucente que teria um baixo nível, por exemplo, de banalização dos autodiagnósticos. Aquilo que ele já tem como diagnóstico, ele encaminha terapeuticamente. Seria um evolucente, por exemplo, que não dramatizaria muito as próprias patologias, mas saberia tratar com sobriedade, uma sobriedade terapêutica, as próprias mazelas. Seria um evolucente com uma maturidade do ponto de vista autodiagnóstico. Se a gente for para o autoenfrentamento, esse evolucente 5 estrelas seria um evolucente com uma logicidade em termos de autoprescrição. Ele já sabe qual é o problema e tem aquela ortopensenidade de, por exemplo, dizer, olha, isso aqui, esse meu problema, ele vai ser encaminhado dessa forma. A gente observa, por exemplo, que tem alguns evolucentes ou tem algumas pessoas que em determinados contextos merecem uma atuação siderúrgica e cirúrgica e autoabsoluta no sentido de acabar. Agora, a gente já viu, por exemplo, que existem evolucentes que, embora tenha que ter esse encaminhamento ortopensênico absoluto, precisa, por exemplo, de uma progressão nos autoenfrentamentos. Senão, essa pessoa acaba desenvolvendo na tentativa de se enfrentar, o que a gente chama de excitação aversiva. A pessoa tenta um autoenfrentamento, não consegue, ou é mal sucedido, e a pessoa nunca mais quer saber daquilo. Fica como se fosse uma traumastenia. Então, quer dizer, isso seria um exemplo do evolucente 5 estrelas na questão, por exemplo, que a gente está falando do autoenfrentamento. E na autossuperação, seria o evolucente 5 estrelas, é aquela pessoa que está sempre se reinvestindo. Ela não se contenta, eu tive esse foco aqui de autocura, ok, mais enfrentamento, mais enfrentamento. Então ela vai começando a desenvolver esse fluxo, esse flow, em termos de autoconsciencioterapia. Começa a ser uma segunda natureza, um processo realmente prazeroso, levando aquela máxima de o ideal é a gente evitar crises de sofrimento, né? O ideal é a gente ter crises de crescimento. Então, esse seria mais ou menos assim, né? Na verdade, teria que debruçar um pouco mais sobre essa perfilologia. Ao professor Marco Antônio, em Fatologia, página 12, penúltima linha, poderia, por favor, expandir e exemplificar o evoluciente 5 estrelas?
Você quer falar aí, Arlindo? Hã? O Arlindo é 5 estrelas. Gabarito para falar. Mas os cinco estrelas seria o top de linha, né? É o top do top, ele estaria assim, vamos dizer, ele tem uma autoavaliação de nível avançado, ele tem uma autossuperação de nível avançado, né? E ele, vamos dizer assim, a aplicação da autoanálise que ele tem é eficiente também aí na consciencioterapia. Eu entendi assim, lógico que quando o Marco Antônio falou tinha mais detalhes, né? Mas eu lembro assim, né, disso mais ou menos. Não, mas é bem isso. E tem até na remissologia o quarto verbete indicado, autorremissão avançada, né? Esse é a partir daí é o 5 estrelas. Eu acho que o Adélio é 3 estrelas. O que você acha? Mas ele não está aí, eu não posso falar, né? Marco, na página 13, em sinergismologia, na terceira linha, o sinergismo, ousadia racional, checagem de resultados. Sim. A ousadia racional, na verdade, é um termo que está cunhado no conscienciograma, né? Naquela folha, se não me engano, é de potencialidade, tá? A ousadia racional. E o que eu quis, na verdade, chamar a atenção é justamente no que diz respeito, porque esse verbete, ele tem uma ideia central, ele tem um mater pensene, que é a condição da pessoa achar que ela consegue fazer aquilo que ela quer fazer, né? Então, isso está muito atrelado a essa condição conscienciométrica da ousadia racional, tá? Então, o que a gente vê, muitas vezes, o evoluciente, diante daquela dificuldade evolutiva, ele fica moado, ele fica autodepreciativo, ele fica questionando, fica hesitando a própria capacidade de execução, e isso acaba sendo um fator de piora no prognóstico para ele conseguir aquela autocura. Então, e é engraçado que, às vezes, a gente se depara, eu me deparo, com aquela condição assim, não acredite em nada, né? Tem as suas próprias vivências, que é norteador fundamental das nossas autoexperimentações, da nossa paracientificidade aqui dentro da conscienciologia, não é isso? Só que existe uma condição de você suspender voluntariamente uma certa incredulidade hesitante em relação a você mesmo. Que é o seguinte, se você está se propondo a fazer uma autoprescrição, você acha que isso é coerente, isso tem lógica, você vai a fundo, de modo siderúrgico, já avaliando nessa condição. Não é assim, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Isso, na verdade, enfraquece o teu próprio potencial de autocura. Então, na verdade, é isso que eu queria chamar a atenção, esse problema evolutivo, enquanto evolucente, que o evolucente, por exemplo, às vezes está diante de um travão no sentido de ser aquela condição que está sempre patinando, está sempre voltando, está sempre revisitando aquela condição sem ter um êxito efetivo. Aí, quando a pessoa vai mais uma vez tentar a autocura, ela já vai meia força, porque ela já passou por tantos processos sem êxito, que essa falta de êxito gera a hesitação, aí ela começa a ficar mais... Então, o que a gente quer chamar a atenção nesse verbete, é essa condição do evolucente manter a percepção de que ele é capaz de executar uma determinada tarefa. Isso é o que eu estou chamando de ousadia racional, tá? E como é que você vai saber se você não está viajando na maionese? A checagem de resultados, a reverificabilidade. Então, é essa sinergia que faz o evoluciente estar sólido na sua autoconsciencioterapia.